Inimigos do povo. Imagina que você vive num país em que o presidente democraticamente eleito, ao perceber que perdeu a eleição seguinte, planeja um golpe. E que, apesar dele ter planejado esse golpe, junto com militares que trabalhavam no governo dele, esse golpe não aconteceu. A partir do momento em que o golpe não aconteceu, porque a gente precisa lembrar que se o golpe tivesse acontecido, a gente não estaria tendo essa conversa. O julgamento do golpe só é possível porque o golpe não aconteceu. O discurso de que o golpe não aconteceu, por isso não tem crime, é um discurso falacioso, porque o julgamento só está acontecendo porque a gente tem um processo democrático que aconteceu, certo? Então esse ex-presidente, através dos seus filhos, principalmente, dos seus aliados políticos, eles começam um movimento político para que a Câmara dos Deputados, que é uma Câmara de direita, de centro-direita, mas principalmente de direita, vote a anistia de quem cometeu os crimes contra o Estado Democrático de Direito. Isso inclui todos os políticos envolvidos e as pessoas que fisicamente invadiram os poderes logo depois que a eleição aconteceu. E então começa um processo, começa uma disputa política, uma série de negociatas políticas para tentar anistiar as pessoas. Então a ideia original é que crimes não aconteceram, o julgamento não é válido, a Câmara dos Deputados e os senadores iam votar para dar anistia para essas pessoas. Só que, apesar do Congresso ser um governo de centro, um Congresso de centro-direita e bastante de direita extrema, não existe clima para fazer essa votação de anistia. Então, apesar de ter gente que acha que não aconteceu crime nenhum, é inegável que a invasão do Congresso, que a invasão dos espaços públicos aconteceu. É inegável que tinha gente pedindo uma intervenção militar no Brasil. Então não existe clima social e político para uma anistia. Um dos filhos, deputado federal do ex-presidente, vai para os Estados Unidos e começa a fazer pressão no governo americano para que o governo americano pressione o governo brasileiro por essa tal de anistia. E essa pressão acontece e tanto o governo, o executivo quanto o legislativo passam a ser extremamente pressionados. Apesar disso, a anistia começa a perder cada vez mais força. E aí acontece uma mudança de discurso. Então, o que começa a se dizer, o que começa a se julgar é que o julgamento do STF, e aí sempre se discute o outro. Nunca se discute o núcleo duro do golpe, da tentativa de golpe. Então a desculpa é sempre a velhinha hipotética que estava ali sem saber o que estava fazendo e por isso ganhou 17 anos de prisão e está presa na papuda por isso. Então a desculpa é sempre essa. A desculpa nunca é inocentar o ex-presidente que tentou um golpe de Estado. Então, a mulher do batom vai ficar não sei quanto tempo preso e isso é injusto. E aí começa uma história, começa um novo movimento, começa um movimento secundário que inicialmente não é aceito pelo pessoal da extrema-direita e principalmente pelos filhos do ex-presidente Bolsonaro, que é o movimento de alterar a lei da dosimetria. Então vamos falar o que é dosimetria. Dosimetria é aquele momento de qualquer julgamento, então dosimetria é um termo jurídico que vai tentar descobrir e vai tentar discutir o tempo de prisão que uma pessoa tem que ter. Então como que funciona a dosimetria? Você pega qualquer crime e qualquer crime, de acordo com a legislação brasileira, vai ter um tempo mínimo de prisão e um tempo máximo de prisão. Então, quando a gente fala de 1 a 5 anos de prisão, a gente está falando disso. A gente está falando que quando você é condenado por um crime, você é sempre condenado com o tempo mínimo de prisão. E aí, o que o juiz vai fazer é que, baseado na lei, em coisas que podem te prejudicar ou podem te ajudar, ele vai aumentando ou diminuindo essa pena. E é esse processo de dosimetria, esse cálculo que o juiz faz, que vai determinar quanto tempo uma pessoa vai ficar na prisão. Então, você sempre começa com a pena base é o tempo mínimo que a lei prevê. Então vamos lá, eu cometi um crime de 3 a 5 anos de prisão em regime fechado. Uma vez condenado, eu vou ter essa pena base estabelecida, 3 anos. E daí depois o juiz, ele vai ver se tem algum agravante ou algum atenuante dos previstos na lei.
Então, por exemplo, se eu for um reincidente, isso é um agravante, ou se eu fizer uma confissão do meu crime, isso é um atenuante, são só 2 exemplos. E daí depois de ver isso, de ver esses atenuantes e agravantes de acordo com a lei, ele vai ver se existem regras específicas que têm que ser seguidas para aumentar ou diminuir aquele crime. Então esse processo de dosimetria, ele é um processo natural de um julgamento dentro da legislação brasileira, tá? Então o que começa a ser discutido a partir desse momento é que o Congresso Nacional, ele resolve como uma alternativa, isso é super importante da gente entender, então como uma alternativa de uma alternativa à anistia, uma mudança na pena. Então, para mudar a pena, eu preciso mudar a lei. Então, surge uma PL, e essa PL tem uma mudança na fórmula de cálculo da dosimetria. Então, como que a dosimetria funciona hoje? Se você cometer vários crimes, ela vai somar esses crimes. E qual que é a proposta da PL? A proposta da PL é que no caso da agressão à democracia, do Estado Democrático de Direito, essa soma de penas ela não vai acontecer mais. Então você automaticamente diminui o tempo de pena das pessoas. Por quê? Porque o que passa a valer não é mais a somatória de penas. O que passa a valer é a pena máxima, tá? Então a ideia que surge é que você vai mudar a regra da dosimetria. E ao mudar a regra da dosimetria, você vai diminuir as penas das pessoas. Porque se antes você somava diferentes crimes, agora você para de somar. Então você, pro relator, que é o Paulinho da Força, na verdade você está fazendo uma correção de um problema que você tinha, que era somar as coisas de jeito parecido. E o que eu acho mais curioso do Paulinho da Força é que ele fala, não, mas eu não estou fazendo isso para privilegiar ninguém. Não é para o Bolsonaro que eu estou fazendo essa mudança de regra. Não é para ele que eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo para todo mundo que foi condenado nesse processo, tá bom? E aí o que acaba acontecendo? Mesmo a dosimetria perde força. Então, no processo de produção e de luta desses discursos, o Hugo Mota, que é presidente da Câmara, ele começa a perceber que não tem clima nem para votar anistia e nem para votar dosimetria. Então, essa história de mudança da dosimetria, ela é uma mudança que não aconteceu agora, essa semana. O Paulinho da Força já tinha terminado o texto da dosimetria já tem alguns meses. E o que acontecia é que o presidente da Câmara, que é quem determina o que vai ser votado, ele estava segurando a pauta porque não tinha clima para votar. Então o que ele estava fazendo é que ele ou estava desistindo, isso era uma coisa que se discutia, ou ele estava esperando o momento oportuno para colocar a dosimetria em votação. Certo? E aí o que aconteceu essa semana foi um movimento político da família Bolsonaro que fez o Centrão resolver votar a dosimetria. Então a gente sempre precisa lembrar que o Brasil ele é governado hoje pelo centro e sempre foi, na verdade, né? Então os partidos do centro, os MDBs da vida, eles são os que governam o país. O Kassab é uma das figuras mais poderosas que a gente tem no país hoje, porque o centro está na mão do Kassab. Então, o que acaba acontecendo nesse momento que a gente está vivendo agora é que o Jair Bolsonaro ele faz um movimento político muito importante, muito interessante. Por quê? Porque o Centrão ele enxerga que um político de centro-direita, um pouco mais moderado no discurso, tá? Porque ele é de extrema-direita. Mas ele é moderado no discurso, ele é mais palatável para as pessoas, seria um político mais interessante para ganhar do Lula na eleição seguinte. Só que aí o Bolsonaro ele faz um movimento que politicamente é muito inteligente. Ele pega e ele lança o Flávio Bolsonaro como um pré-candidato. Então o Flávio vai visitar ele na cadeia, e é super importante que o Flávio tá chorando aí, eu só posso ver o meu papai meia hora por semana, ele tá preso. Então o Flávio vai visitar o papai dele na cadeia e o Flávio sai discursando que ele é candidato a presidente da República. Então que o pai dele tinha acabado de determinar que na disputa política da direita, que podia ter
O Ratinho Júnior podia ter... Como chama o governador de São Paulo? Acabou de fugir o nome. Oh, meu Deus do céu. Governador DSP. Meu Deus do céu, Tarcísio Freitas. Que o Tarcísio Freitas estava na corrida para ser candidato, o Ratinho Júnior estava na corrida para ser candidato. O que o pai dele faz é que o pai dele já determina que o Flávio Bolsonaro vai ser candidato. E aí o Flávio, ele sai e ele fala duas coisas. A primeira coisa que ele fala é que ele é o candidato escolhido do pai dele. E aí ele joga uma segunda bomba no colo do centro, que é falar mas que a candidatura dele tem um preço. Então olha só que maluco isso. O Bolsonaro, que hoje é a principal figura política da extrema-direita, que tem o controle sobre o partido, que tem o maior número de deputados, que é o PL, fala para o filho dele, que é senador da República, dizer: eu sou o candidato, mas a minha candidatura tem um preço, certo? E aí, a hora que ele faz isso, ele joga no centrão, no colo do centrão, o seguinte: vocês querem escolher o candidato da extrema-direita? Queremos. O centrão, lógico que o centrão quer. E o centrão quer alguém mais moderado do que a família Bolsonaro no momento. Alguém menos vinculado à família Bolsonaro no momento. Inclusive para tirar poder do Bolsonaro. Então, o que eles querem fazer é negociar essa liberação do Bolsonaro. E ao mesmo tempo em que ele fala isso, é muito interessante esse movimento. Por quê? Porque o Bolsonaro já tinha anunciado que aceitaria, anunciado nos bastidores, mas já tinha comentado que aceitaria a lei da dosimetria. Só que o Flávio, o Eduardo e o Carlos não podem mudar o discurso deles. Então, apesar dessa conversa estar acontecendo toda no bastidor, o Flávio, o Eduardo e o Carluxo continuam dizendo que o que eles querem é anistia total e irrestrita. Mas isso não é verdade. Então, o que o Hugo Mota faz é que ele acelera a votação da dosimetria. E aí acontecem alguns absurdos nesse processo. Um desses absurdos é que todas essas votações acontecem de madrugada. Então, vocês podem reparar, toda votação que é polêmica e que vai dar bagunça acontece de madrugada. E aí, o Glauber, ele tenta impedir fisicamente a votação, como os deputados da extrema-direita fizeram há meses atrás. E quando o Glauber senta na mesa para impedir a votação, o Hugo Mota, ele faz dois movimentos. O primeiro movimento é expulsar a imprensa da Câmara. Então ele quer fazer as coisas tão no escuro que ele quer expulsar a imprensa da Câmara. E aí ele faz um segundo movimento, que é agredir, mandar a polícia do Congresso retirar o Glauber da mesa à força. Que é uma coisa que não foi feita quando os caras tentaram dar um golpe nele. Que não foi feita quando os caras impediram a Câmara funcionar por 48 horas usando esparadrapinho na boca. Então, para votar essa palhaçada dessa mudança na dosimetria, para favorecer claramente o Bolsonaro, o Hugo Mota partiu para a violência, tá? Então é muito louco que, como a gente percebeu, isso era esperado. Como a gente percebeu um tratamento diferente que ele dá para a centro-direita, porque é o lado que ele tá, e para a extrema-direita, e o tratamento que ele dá para a esquerda. Ele mandou agredirem o Glauber Rocha. Então é impressionante isso, tá? E aí a votação passa e eles ganham essa mudança na dosimetria, beleza? Quais são os próximos passos? Os próximos passos são, essa PL tem que passar pelo Senado, e aí é outra rodada de negociata, é outro momento em que o Centrão vai tentar fazer passar para que o Flávio não seja candidato e para que o Tarcísio seja candidato. Então, essas coisas elas são extremamente ligadas. Não esqueçam que essas coisas são extremamente ligadas. Não esqueçam que essa disputa é uma disputa pela eleição do ano que vem. Não achem de verdade que o Flávio é um candidato. Ele não é um candidato. O Flávio Bolsonaro nunca foi candidato a presidente da República. O candidato à presidência da República do PL se chama Jair Bolsonaro. Eles queriam que a anistia acontecesse para o Bolsonaro ser candidato. E toda essa negociata que está acontecendo agora é para o Tarcísio ser candidato com o apoio do Centrão baseado no Kassab. Então os próximos passos são
você pegar e você passar pelo Senado, e se passar pelo Senado ainda tem o veto do Lula. Passar pelo Senado vai ser uma negociata e o veto do Lula é extremamente complicado. Por que que o veto do Lula é extremamente complicado? Porque o momento na Câmara dos Deputados é extremamente complicado. A disputa do governo, do executivo com o legislativo hoje é extremamente desfavorável para o governo Lula. Então não dá para ter nem certeza que o Lula vai vetar. E se o Lula vetar, eles ainda podem derrubar o veto do Lula, tá bom? Mas vamos lá, para efeitos práticos. Se a lei da dosimetria passar, então vamos partir do princípio que passou pelo Senado, que o Lula vetou, derrubaram o veto, ou mesmo que o Lula não vetou. O que muda nas penas das pessoas? E aqui é claro que a gente vai focar nos atores principais dessa história, vamos ver isso. Então vamos falar principalmente de Jair Messias Bolsonaro, genocida, e vamos dizer o que aconteceria com a pena dele. Então hoje, o Jair Messias Bolsonaro ele foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão. Então a pena oficial que ele está cumprindo é essa. Ele já está cumprindo essa pena. Com a mudança proposta pelo Paulinho da Força, essa pena vai cair para 22 anos e 1 mês. Aí vocês podem falar, poxa, caiu, é significativa essa queda, mas ela não é tão significativa assim. Ele ainda vai ficar 22 anos preso, mas isso não é verdade. Então, com a pena de 27 anos e 3 meses de cadeia, o Bolsonaro tem um período estimado de prisão, de cadeia de 5 anos e 11 meses. Então ele ficaria praticamente 6 anos preso, regime fechado, antes de ter direito a regime aberto, tá? Com essa mudança, então com a mudança que vai acontecer de diminuir a pena dele de 27 anos para 22 anos, o regime fechado dele cairia para 3 anos. Em alguns cálculos, 2 anos e meio. Então você vai reduzir 6 anos de cadeia para o Bolsonaro para 2 anos e meio. Então o que você vai diminuir de verdade é o tempo de prisão, o tempo que ele vai ficar preso. E aí o Paulinho ainda propõe uma outra mudança que hoje é uma discussão muito grande no STF, que é o seguinte. Hoje em dia tem coisas que você pode fazer que você pode diminuir a sua pena e diminuir a sua pena geral. E duas coisas que são importantes são trabalhar. Então, por exemplo, o Robinho, jogador de futebol, ele pediu a transferência de Tremembé para Limeira, porque Limeira é um lugar que ele tem como trabalhar para reduzir a pena dele, tá? E aí essa redução através do trabalho incide na pena grande e, consequentemente, incide na pena pequena. Então, se o Bolsonaro trabalhar, coisa que ele nunca fez na vida, e aí ele pode trabalhar na prisão, não sei como isso vai funcionar lá na Polícia Federal, ele pode ter uma redução de pena. E uma outra coisa que o Bolsonaro poderia fazer, que também tem a redução de pena, é algo que ele também nunca fez na vida dele, que é estudar. Tá? Então ele pode reduzir a pena dele estudando, beleza? Mas o que se discute, isso não só em relação ao Bolsonaro, mas o que se discute e não tinha uma resolução no STF, é que se no regime residencial isso também vale. Porque aí você tem menos controle do que está acontecendo com a pessoa, tá? Então o que o Paulinho da Força propõe é uma mudança de lei que diz que ele pode ter redução de pena se ele fizer essas coisas em casa também. E é claro que o Paulinho da Força diz que isso não é só para o Bolsonaro, que não dá para fazer uma lei só para uma pessoa, isso vai afetar todo mundo. Então, a proposta que tem, ela vai reduzir o tempo de prisão e se passar do jeito que tá, também vai gerar essas possibilidades dele trabalhar em casa, nunca trabalhou na vida, estudar em casa, nunca estudou na vida. Porque ele vive falando que o livro do Brilhante Ustra é o livro de cabeceira dele, mas eu tenho certeza que ele nunca leu o livro. Eu tenho certeza que ele nunca leu o livro inteiro, tá? Então o passo que está acontecendo é esse, mas sempre tenham em mente isso. Esse foi um movimento político, não sei se foi o Bolsonaro que pensou, mas é um movimento político brilhante. Ele colocou a faca no pescoço do Centrão e o Hugo Mota aceitou. Porque o Centrão quer sim escolher o candidato da extrema-direita que vai combater o Bolsonaro. E porque o Kassab e o Tarcísio estão fazendo campanha para o Tarcísio ser candidato o ano que vem à presidência da República, sim. Então o que a gente está vendo, na verdade, é essa disputa política. E essa disputa política provavelmente vai acabar
libertando o Bolsonaro mais cedo, certo? É isso, é essa a explicação básica do que tá acontecendo e a gente agora tem que aguardar as cenas dos próximos capítulos, tá bom? E sabe uma outra coisa que melhorou um pouquinho também? É a qualidade das roupas que a gente usa. E aqui eu vou falar do nosso patrocinador do vídeo de hoje, que é a Insider Store, que você deveria aproveitar, clicar no link da Insider agora e comprar esses produtos maravilhosos, como esse que eu tô usando aqui. São as camisetas da Insider, muito, muito, muito gostosas. Não é só você clicar no link e aproveitar. Porque... Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado, um beijo, falou, valeu, tchau, deixe seu comentário, deixe seu like.